Bem-vindos de volta ao Esse é História, o lugar onde a gente explora os outros rumos que a história poderia ter tomado. Hoje o nosso Esse vai, direto para o meio da corrida do ouro no Brasil colonial. A gente vai falar da Guerra dos Emboabas, aquela briga sangrenta pelo controle das minas no início do século XVIII. E a pergunta é: e se os paulistas, os bandeirantes que descobriram o ouro, mas que perderam a guerra na vida real, e se eles tivessem vencido? Para entender essa reviravolta, a gente vai dividir nossa conversa em 3 momentos. Primeiro, o ponto de virada, o momento exato em que a história muda, o massacre conhecido como Capão da Traição, que neste nosso cenário se transforma em uma vitória genial. Depois, vamos ver como essa vitória vira poder de verdade, com os paulistas criando uma nação própria e forçando o rei de Portugal a, sentar na mesa para negociar. E, por fim, a gente vai viajar no tempo para ver o legado disso. Um Brasil permanentemente dividido, 2 nações rivais. Então, vamos começar pintando o cenário. Estamos em 1708, na região das Minas. O clima é pesado, uma mistura de ganância e ressentimento. De um lado, os paulistas. Eles que descobriram o ouro, que desbravaram o sertão e, se sentiam os donos do lugar. Exato. E do outro lado, todos os outros, a quem os paulistas chamavam pejorativamente de emboabas. Que é um nome curioso, né? É um nome curioso. Provavelmente vem do tupi, ave de pernas emplumadas, que era uma gozação com as botas que os forasteiros usavam. Os bandeirantes andavam mais descalços, né? E é crucial entender isso. Não era uma guerra de brasileiros contra portugueses, como muita gente pensa. Era uma guerra dos primeiros a chegar contra uma multidão que vinha de Portugal, sim, mas também da Bahia, de Pernambuco. Todo mundo querendo um pedaço do ouro. Todo mundo. Era, o sertão contra a costa. Uma mentalidade contra a outra. E essa tensão explode num dos episódios mais brutais da nossa história, o Capão da Traição. Na vida real, o que acontece é que um grupo de uns 300 paulistas é cercado sem saída. O líder dos Emboabas, Bento do Amaral Coutinho, promete que se eles se renderem, terão a vida poupada. Eles entregam as armas e são massacrados. Um golpe terrível na moral dos paulistas. Ok, é aqui que a gente aperta o botão e muda a história. E se a característica principal do bandeirante, aquela desconfiança forjada em décadas de emboscadas no sertão, falasse mais alto que o desespero? Exatamente. O comandante paulista nesse cenário, ele olha para a promessa do inimigo e pensa: eu não sobrevivi a dezenas de ataques indígenas para acreditar na palavra de um homem que quer o meu ouro. Para ele, a rendição não é uma chance de sobreviver, é uma certeza de morrer. Então ele não se rende. O que ele faz? Tenta lutar até o fim. Não lutar ali seria suicídio. Ele usa a única vantagem que tem: a noite e o conhecimento da mata. A tática de guerrilha bandeirante clássica. A mais clássica. Ele não pode vencer num campo de batalha tradicional, então ele precisa mudar o campo de batalha. Ele finge que está negociando durante o dia só para ganhar tempo. Uma tática para enrolar o inimigo. E à noite? Eles fogem. Não é bem uma fuga, é uma isca. À noite, sob o manto da escuridão, ele move o grosso da tropa, uns 250 homens, contornando as posições dos emboabas pela mata fechada. Mas ele deixa uma pequena força para trás, uns 50 homens, com a ordem de manter as fogueiras acesas, fazer barulho, simular que o acampamento inteiro continua ali, cercado. Genial! Enquanto os emboabas dormem achando que estão com a vitória garantida, o exército paulista está se reposicionando. E para onde eles vão? Para um desfiladeiro próximo que eles conhecem como a palma da mão. Eles não fogem, eles preparam uma armadilha. A virada aqui não vem de um ato de bravura, sabe? Vem de uma decisão tática extremamente inteligente. Eles transformaram a maior fraqueza deles, o cerco, na maior arma. E como a armadilha funciona? Ao amanhecer, a pequena força que ficou para trás começa uma retirada fingida, bem caótica, como se estivessem desesperados. Bento do Amaral Coutinho, que as fontes descrevem como arrogante e impetuoso, ele morde a isca com tudo. Ele vê aquilo e pensa: eles estão fugindo, vamos pegar todos. E ordena uma perseguição desorganizada, sem batedores. E as tropas dele entram direto no desfiladeiro. Em cheio.
E quem está esperando lá, escondido nas rochas, na vegetação, é o resto da Força Paulista. O próprio Bento do Amaral Coutinho, na ânsia de liderar o ataque, é um dos primeiros a cair. No momento em que a liderança em Boabe é decapitada, o que era um exército vira um bando de homens apavorados. O massacre é revertido. O Capão da Traição, que na nossa história é o símbolo da humilhação paulista, aqui se torna um marco da sua maior vitória. Uma única decisão que muda o destino da guerra e, como a gente vai ver, do Brasil. Com essa vitória, o que acontece em seguida? A guerra acaba ali? Não acaba ali, mas o ímpeto muda completamente. A notícia da cilada revertida se espalha como fogo. O que era desânimo entre os paulistas vira euforia. Eles se reagrupam sob a liderança de veteranos como Manuel de Borba Gato. Do outro lado, a coalizão em Boaba, que era liderada por um comerciante rico, Manuel Nunes Viana, começa a rachar. A aliança deles era frágil, baseada na certeza da vitória, né? Agora, com medo, cada um começa a pensar em salvar a própria pele. E na nossa linha do tempo, a derrota dos paulistas abriu espaço para a coroa portuguesa entrar e botar ordem na casa, certo? Exatamente. Historicamente, a derrota paulista criou um vácuo de poder. O rei de Portugal mandou um governador, Antônio de Albuquerque, que pacificou a região. O resultado prático foi a criação, em 1709, da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Foi uma manobra da coroa para assumir o controle e garantir que o quinto, os 20% do ouro, fosse para Lisboa. Mas neste nosso cenário, não existe vácuo de poder. Pelo contrário, existe um poder paulista mais forte e unificado do que nunca. Em vez de recuar para São Paulo, eles partem para a ofensiva, tomam os principais arraiais mineiros um por um, e num ato de humilhação final, eles capturam o próprio Manuel Nunes Viana. Na prática, a maior fonte de riqueza do mundo naquela época está sob o controle total deles. E o ouro agora tem um destino só: São Paulo de Piratininga. A notícia chega em Lisboa e eu imagino o pânico do rei. A galinha dos ovos de ouro foi roubada. Qual a reação da coroa? Mandar um exército? É a primeira opção que eles pensam, mas logo descartam. Seria um pesadelo logístico e financeiro. Como você manda um exército europeu lutar no meio do sertão brasileiro contra os maiores especialistas em guerrilha das Américas? Seria um atoleiro. Um atoleiro. A diplomacia, por outro lado, parece uma humilhação. Reconhecer a derrota. Então eles ficam num impasse. E a solução é uma estratégia dupla. Um clássico, morde e assopra. A parte do morde é enviar uma frota naval para o Rio de Janeiro com ordens de bloquear o Porto de Santos. É uma forma de asfixiá-los economicamente. E a parte do assopra? É enviar um negociador, um diplomata muito astuto, o Conde de Assumar. E aqui a gente precisa parar e entender a importância disso. Pela primeira vez na história do Império Português, a coroa é forçada a negociar com seus próprios súditos como se eles fossem uma potência estrangeira. Nossa! É um precedente perigosíssimo para o Império absolutista. Mas eles não têm escolha. Se não podem vencer pela força, precisam vencer pela política. Ok, então temos um impasse, os paulistas têm o ouro, mas a coroa pode fechar o porto. Como essa negociação se desenrola? A primeira coisa na mesa, obviamente, é o ouro. A coroa não pode abrir mão de tudo, mas os 20% do quinto são uma piada para os paulistas vitoriosos. Eles provavelmente forçam um acordo em 10%, o dízimo. É um corte brutal na arrecadação, mas permite ao rei salvar as aparências, dizer que ainda recebe alguma coisa. E em troca desse dízimo, o que os paulistas exigem? Reconhecimento. Autonomia. Tudo isso. Eles exigem que a Junta Paulista, o governo que eles criaram na guerra, seja reconhecida como uma autoridade legítima na região. Exigem títulos de nobreza para os seus líderes como Borba Gato, para legitimar o novo poder. E o mais importante, o monopólio das rotas comerciais que ligam as Minas ao sul. O resultado é um acordo histórico, o Tratado de Piratininga de 1711. A autonomia paulista, que já existia na prática, agora é oficializada. Com o tratado assinado, essa junta paulista se torna o quê? Um governo de fato. Sim, ela evolui e se institucionaliza no que eles chamam de Conselho dos Capitães-Mores. Que nome forte! Um nome que diz tudo. Um capitão-mor era uma figura que misturava poder civil e militar. Então o que temos é uma oligarquia.
Um governo das famílias bandeirantes vitoriosas, que governa com mão de ferro. E agora eles têm dinheiro, muito dinheiro do ouro para bancar esse novo Estado. Exato. E a primeira coisa que eles fazem é criar um exército profissional e permanente. Eles o chamam de Terços Paulistas, uma referência às antigas formações militares espanholas. Mas a grande diferença é que esses soldados não são leais ao rei em Lisboa. A lealdade deles é ao Conselho, em São Paulo. Com um exército e um tesouro, imagino que aquele instinto expansionista dos bandeirantes não desaparece. Pelo contrário, ele volta com força total, mas agora de forma organizada como política de Estado. O Conselho financia as chamadas Bandeiras do Conselho. Não são mais expedições de aventureiros, são expedições militares de conquista. Eles avançam de forma sistemática para o oeste, no que hoje são Mato Grosso e Goiás, e também para o sul, redesenhando o mapa da América do Sul por conta própria. E que tipo de sociedade nasce disso tudo? É fascinante. É uma oligarquia militar mineradora. Sem a influência da coroa ou o contrapeso da igreja, o único valor que importa é o resultado, a eficiência. A cultura reflete isso. Em vez daquele barroco dourado e religioso de Ouro Preto, surge um barroco bandeirante, austero, pesado, com igrejas que mais parecem fortalezas. E na base de tudo isso, a escravidão. Uma escravidão em escala ainda mais brutal. Sem nenhuma lei da coroa para limitar os abusos, a lógica é puramente a da extração máxima. A vida de um escravizado vale a pena o quanto ele consegue produzir antes de morrer. É uma máquina de girar riqueza, mas terrivelmente desumana. Então, por quase um século, essa nova nação paulista se fortalece, se expande, até que um navio cruza o Atlântico, fugindo de Napoleão, e muda o jogo para sempre. Estamos falando, claro, da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808. Na nossa história, a chegada de Dom João unifica o Brasil, transforma o Rio no centro do império. Mas aqui, a história é bem diferente. Completamente diferente. Dom João desembarca no Rio, esperando ser o rei de todo o Brasil, e é informado de que, do outro lado da Serra do Mar, existe uma república vizinha, autônoma há 100 anos, riquíssima e com um exército experiente. Espera um pouco, e qual a reação dele? Ele não pode simplesmente mandar o exército e tomar o que ele acha que é dele. Ele até gostaria, mas não pode. A corte chegou ao Brasil fragilizada, escoltada pelos ingleses. Declarar guerra à potência terrestre do continente seria uma loucura, um suicídio político. A única opção é a coexistência forçada. Ele tem que engolir o fato de que seu Brasil termina na Serra do Mar. E essa coexistência forçada acaba criando, na prática, dois Brasis. Exatamente. A chegada da corte, que na nossa história unifica, aqui ela só solidifica a divisão. De um lado você tem o Império do Brasil, no Rio de Janeiro, uma nação litorânea, agrária, focado no comércio marítimo com a Europa e dependente da mão de obra escravizada. E do outro lado, a República de São Paulo. Uma nação interiorana, mineradora, já com uma indústria nascente, expansionista por terra. E qual se torna o principal ponto de atrito entre essas duas nações? A escravidão e aqui a virada é irônica. A República Paulista, que foi construída sobre uma base escravista brutal, é a primeira a abolir a escravidão. Mas não por uma questão humanitária, imagino? Não, por puro pragmatismo econômico. Lá por volta de 1850, eles percebem que para suas indústrias crescerem, precisam de mão de obra qualificada e principalmente de um mercado consumidor. Escravos não recebem salários, não compram produtos. Então eles abolem a escravidão para atrair uma imigração em massa de europeus, italianos, alemães, espanhóis. E a fronteira entre o Império do Brasil e a República de São Paulo vira o quê? Uma rota de fuga? Vira uma espécie de linha Mason-Dixon sul-americana, a fronteira que dividiu os estados escravistas e livres nos Estados Unidos. Escravizados do Império começam a fugir em massa para o território paulista, criando uma tensão diplomática constante. E essa rivalidade vai além da diplomacia. Eles chegam a entrar em guerra. Não diretamente, mas por procuração. Pense na Guerra dos Farrapos. Neste cenário, vira uma guerra por procuração. São Paulo apoia secretamente os rebeldes gaúchos com armas e dinheiro, na esperança de criar um estado tampão entre eles e o Império. E na Guerra do Paraguai? Aí a diferença fica gritante.
A República de São Paulo, que vê o Paraguai como uma ameaça direta, se alia à Argentina e age de forma rápida e decisiva. Enquanto isso, o Império do Brasil, com medo de fortalecer o vizinho, fica numa neutralidade constrangedora, completamente diferentes. A República de São Paulo se torna uma potência industrial, uma economia diversificada, tipo a Suíça da América do Sul. O que sobrou do Império se fragmenta numa confederação de estados mais fraca, os Estados Unidos do Brasil, ainda muito dependente da agricultura. São Paulo vira a grande metrópole do mundo de língua portuguesa, rivalizando com Lisboa. Então, fazendo um balanço dessa nossa história alternativa, qual foi a grande troca? O que se ganhou e o que se perdeu? O que se ganhou foi, para uma parte, um sucesso impressionante. A República de São Paulo alcançou um nível de prosperidade e organização que o Brasil real talvez nunca tenha alcançado. O sonho de ordem e progresso foi, de certa forma, realizado ali. Mas a que preço? Ao preço da própria ideia de Brasil. O preço foi a fragmentação de uma identidade maior, de uma cultura compartilhada. A identidade do nosso Brasil, com toda a sua complexidade, suas belezas e suas terríveis contradições, nasceu de um diálogo constante e muitas vezes violento dentro de uma mesma nação. Faz sentido. O modernismo de 22, a bossa nova, a própria Brasília, um esforço de integrar o país. Exato. Todos esses são frutos dessa unidade, mesmo que conturbada. Nesse cenário que a gente imaginou, esse diálogo nunca aconteceu de verdade. Tivemos dois monólogos paralelos. Duas nações que se desenvolveram de costas uma para outra, criando culturas nacionais distintas, mas talvez menos ricas. Então, a reflexão final que fica é essa. O que é mais valioso? A prosperidade ordenada de uma nação menor e mais homogênea, ou a unidade complexa e muitas vezes caótica de um gigante continental? O resultado histórico que tivemos foi um Brasil unificado, com desigualdades abissais, é verdade, mas com uma identidade cultural incrivelmente rica. Neste cenário, a prosperidade foi alcançada por uma parte, mas a família se desfez. Porque a história poderia ter sido outra.